Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Léo Liberti. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Charles. Um prazer enorme estar aqui contigo de novo. Obrigado, cara. Nós que agradecemos, né, sua disponibilidade, sua presença em trazer suas leituras, suas reflexões. O Léo, ele é produtor de vídeos da Léo Liberti Produções, super conhecido aí no meio artístico. E também ele é estudante de teosofia. Atualmente ele tem produzido vídeos pequenos, né, com comentários, trazendo essa questão da espiritualidade. Ele tem publicado no seu Instagram. Tem sido um sucesso aí, muitas pessoas curtindo, comentando, compartilhando. E também ele é um voluntário da Sociedade Teosófica. Ele auxilia a Sociedade Teosófica aí na parte de divulgação, também a produção de vídeos e também uma consultoria para que a Sociedade Teosófica, né, que o pensamento teosófico, que os textos desses autores que tanto apreciamos possam chegar a cada vez mais e mais pessoas. Eu queria falar que é o mínimo, né, que eu posso fazer, na verdade, e todo mundo que já adquiriu um pouco desse conhecimento, eu tenho contato com essa forma livre de pensar, isso muda a nossa vida. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é auxiliar de onde veio toda essa... auxiliar a fonte, digamos assim. Se bem que a Sociedade Teosófica é o intermediário para a fonte, na verdade. A fonte é o absoluto, né, que se manifestou aqui. Então, a vida é uma troca, não? Eu penso que é sempre importante dar o acesso, né? Então, porque muitas vezes a pessoa já tem essa busca dentro de si, ela já tem esse questionamento, talvez até esse desconforto, né, em achar que a vida não é só isso, não é só a nossa rotina, não é só ir para o trabalho, voltar para casa e esperar até a hora que a vida nos leve embora, né? Só que muitas vezes a pessoa tem essa angústia, porém não tem respostas, né? Não tem auxílio. Então é importante que ela tenha contato com autores que já falaram sobre isso, que talvez possam mostrar aí algumas explicações para as nossas angústias. E uma das coisas, para mim, que é maravilhosa assim, na teosofia, é a questão da liberdade. Ela não vai te ensinar um dogma, por mais que a obra máxima seja a doutrina secreta. A doutrina é justamente, seja livre, não tenha doutrinas. Entende? A doutrina mais como uma forma de você, sabe, trabalhar o pensamento, trabalhar os corpos mais sutis, mas diferentemente de religiões que pregam as verdades absolutas, a teosofia, no caso, ela prega assim, seja livre, pense de forma livre, veja como é o universo, tire as provas e encontre o seu eu maior, que está daqui dentro e está em tudo. Então, isso é sensacional. Até esse é um bom ponto para você tocar, né? Muitas pessoas confundem essa questão de doutrina como algo, né, que deve ser imposto para as pessoas. Mas no caso, ao menos da literatura teosófica, o significado de doutrina está mais no sentido de ensinamento. Então, a doutrina... Você tem várias doutrinas nos textos, né? A doutrina do karma, a doutrina da reencarnação. Então, está mais no sentido de ensinamento, que a pessoa pode, se fizer sentido para ela, pode adotar na sua vida, no seu modo de pensar, na sua maneira de ver o mundo, ou não, né? Porque, como você disse, a liberdade dela escolher. E o livro que o Léo escolheu hoje para comentar chama-se O Duplo Etérico, de autoria do Arthur Powell. Arthur Powell, ele escreveu, né, vários livros sobre esses temas, né, o corpo astral, o corpo mental, o duplo etérico, e ele se embasou muito nos autores da segunda geração ali da história da Sociedade Teosófica, Levi Peter, Annie Besant, foram as principais fontes de inspiração. Inclusive tem paralelos ali, né? Tem
abordagens que são muito semelhantes entre esses autores. Léo, eu sei que você adquiriu, né, esse livro recentemente, a publicação da editora Teosófica, e queria saber de você por que você escolheu essa obra, e que você acha que é importante as pessoas saberem sobre o duplo etérico, né? Que a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, né? Então, como que saber sobre a existência disso, primeiro, o que é, e como que esse conhecimento pode nos auxiliar a viver melhor, e pode mudar na sua vida, na sua opinião? Exato. Eu vou colocar um ponto inicial que eu acho que é o principal aqui. Esse conhecimento, a teosofia em si, e esses autores, né, na sua grande maioria, esses autores, eles conseguiram trazer para o ocidental um conhecimento que ele vem do Oriente. Alguns conhecimentos, para a gente, para nós ocidentais, eles são de difícil compreensão, porque não estou falando só a parte racional, mas o modo de pensar, o modo de perceber, o modo de sentir é totalmente diferente, né? Principalmente dos orientais mais antigos, esse conhecimento milenar, na verdade, atemporal, que está em alguns locais específicos, né? Então, esses conhecimentos, eles mostram para a gente que existem diversos corpos, né? Eu vou colocar corpos, mas às vezes a tradução ela é um pouco estranha. Vamos, às vezes, colocar, como alguns autores colocam, como veículos. Então, o ser humano, ele tem, além do corpo físico, ele tem alguns outros veículos de percepção. Alguns autores, principalmente teosóficos, eles, né, mudam algumas coisinhas, qual que é qual, se mana superior está aqui, até chegar nos mais elevados, né? E eu não vou falar sobre esse tema agora, mas o fato é que o que está mais próximo da gente é o tal do duplo etérico, né? A doutrina espírita também, e algumas outras doutrinas também abrangem isso de uma forma quase semelhante, aí a questão de terminologia, alguns detalhes, mas esse corpo, ele é como se fosse uma réplica exata do nosso corpo físico, só que em vez de ser constituído por esse tipo de matéria, né, que a gente chama aqui de carne, mas que sejam átomos específicos, né, que giram, né, em determinada frequência, ele é feito de uma matéria etérica, né? Então, essa é a primeira coisa. O que seria esse duplo etérico? E ele tem, na verdade, funções muito importantes. A primeira é a vitalização, porque ele vai conseguir processar o tal do prana, ou a vitalidade, para o nosso corpo, né? Então ele vai pegar lá em cima dos nossos corpos, a coisa que está mais lá sutil, até chegar na gente, vai transformando de uma forma mais densa, e o prana mesmo que você encontra, que você pode encontrar em alguns lugares, principal fonte também, me corrija se eu estiver errado, por favor, Charles, é o Sol, né, que está por aqui. A gente transforma o prana em uma matéria vital que é fundamental para a nossa existência. A outra coisa é que a percepção sensorial, ela está intimamente ligada com o duplo etérico. Então, óbvio que tem, de certa forma, a interpretação cerebral, colocar tudo nas caixinhas, nomear as sensações, colocar os labels, mas a literatura teosófica principalmente demonstra que a parte da percepção sensorial está ligada também a esse corpo. E a outra, e uma das mais importantes também, é a questão da proteção. Então, esse corpo, ele atua como uma espécie de escudo, quando trabalhado, em relação às energias do ambiente. Eu estou colocando como energia porque a ideia aqui é não ficar falando as palavras exatas, tudo, porque senão acaba ficando uma coisa totalmente mental, mas que seja traduzido da melhor forma possível. E esse corpo, ele está ligado também intimamente à nossa saúde. Nossa, mas como assim? Então, os orientais, se você, né, buscar um pouco de uma coisa que está mais cotidiana, e depois vamos falar sobre uma coisa que é um pouco mais antiga não, mais clássica, digamos assim,
Vamos falar sobre a acupuntura. A acupuntura, ela consegue, né, através de alguns pontos, né, eu não sou mestre em acupuntura, eu gosto de fazer às vezes, mas em alguns pontos do nosso corpo, ela consegue chegar em locais muito específicos, movendo um tipo de energia específica, né? Então, essas energias, elas estão intimamente ligadas também aos nossos chakras, né, que seriam campos de força, desde o chakra mais básico até o chakra coronário, né? E tudo isso tem uma ligação muito direta com o tal desse nosso duplo etérico, que já chega para o nosso corpo astral e aí vai indo, né? Segundo o que os autores apresentam, realmente a principal fonte, então, do prana seria a luz do Sol, o que faz sentido, né? O Sol é a fonte de toda a vida do nosso planeta. E através do processo que a gente conhece, aí, fotossíntese, né? Depois a gente acaba se alimentando aí dos vegetais, a gente acaba absorvendo esse prana, e onde ele é armazenado é justamente o duplo etérico. O duplo etérico seria aí também descrito como veículo do prana. Você falou das diferenças de nomenclatura, de fato, Blavatsky não usava essa terminologia duplo etérico, ela falava o prana, né? Então, porque o duplo etérico seria justamente, né, o veículo. Como você disse, relacionado aí à nossa saúde, à nossa vitalidade, né? Então, eu lembrei agora, os orientais falam, né, da técnica do banho de floresta, né? A pessoa só estar imersa ali num ambiente onde a natureza é mais robusta, ela nos recarrega. Todo mundo, acho que já sentiu isso, talvez não tivesse consciência desse fato, mas já caminhou num parque, caminhou lá de pé descalço na grama, ou quando vai pro litoral, e a gente volta para casa, de fato, reenergizado. Exato. E em relação ao duplo etérico, ele está totalmente interligado com o veículo astral, mais voltado às emoções, digamos assim, né, para a gente compreender e todos esses processos, e o corpo mental. Depois se subdivide, inferior, superior, mas é como se ele fosse uma espécie de elo entre isso e o nosso corpo físico, né? Ele, como a própria Blavatsky diz, é como se fosse a parte da vitalidade, do prana, que faz tudo isso acontecer. Uma das coisas que eu acho muito interessante, e que os autores eles dizem, é que esse corpo, ele é uma via de mão dupla, porque da mesma forma que o corpo mental e o corpo astral alteram o nosso físico, e consequentemente a cópia, que é o duplo etérico, o nosso físico, ele também altera o duplo etérico, né? Então, através de dietas, através dos próprios pensamentos, que é tudo uma via de mão dupla, né? Esses esquemas, na verdade, eles funcionam muito bem para a gente compreender, trazer para a razão e colocar em caixinhas, né? Então, esse é aquilo. Mas, no fim, é uma coisa só que está tudo interligado, e essas coisas, elas vão se moldando simultaneamente e juntas, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Léo Liberti sobre o livro O Duplo Etérico, de autoria do Arthur Powell, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Léo Liberti sobre o livro O Duplo Etérico, de autoria do Arthur Powell, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Léo, você estava comentando, né, no primeiro bloco aí, a relação da nossa saúde com o duplo etérico, né? Então como o corpo físico e o duplo etérico e o corpo astral e o corpo mental,
eles estão relacionados, esses veículos, né, veículos da consciência, aí, eles vivem uma simbiose, um afeta o outro. Você falou também da importância aí do cuidado com a alimentação, né? Então tem vários cuidados aí que a gente pode tomar. Os orientais falam também da atenção na respiração, né? A gente, no dia a dia, geralmente a gente respira com pouca qualidade, né? Quando a gente fica nervoso, a nossa respiração fica curta. Então, lembrar de respirar com qualidade. Você tem as técnicas, né, de meditação, os pranayamas, que nos auxiliam aí a melhor trabalhar esses veículos e utilizar seu potencial da melhor maneira. E você falou também da acupuntura. Um outro tema relacionado que a gente ouve falar, Léo, é a questão dos chakras. Acredito que todo mundo ao menos já ouviu falar sobre isso, mesmo que não saiba exatamente o que é. Eles estão relacionados, esse tema, né, dos chakras, eles estão relacionados de alguma maneira com o duplo etérico? Eles estão totalmente relacionados com o duplo etérico. Eles são nossos centros de energia, né? Astrais, digamos assim, né? Novamente aqui a terminologia, ela não é tão importante porque são diversos, mas para a gente entender, ela é a nossa parte mais sutil, né? Os chakras. E os chakras, eles têm uma importância fundamental na nossa saúde e no nosso corpo físico como um todo, vamos dizer assim, né? Então, se a gente parar para situar, os chakras, eles estão, né, desde a base da nossa coluna até, basicamente, aqui o topo da nossa cabeça, né? Então, desde o cóccix lá até aqui em cima, a gente tem centros de energia, né? Cada um com um tipo de vibração, rotação diferente, e cada um, ele é responsável por algo muito específico. Então, se a gente pensar num carro, né, a parte física do motor, ela é tão importante quanto a parte elétrica, que é tão importante quanto, por exemplo, a parte interna do carro, para você conseguir sentar. Então, cada um tem, algo muito específico a oferecer, digamos assim. Então, por exemplo, os chakras, hoje em dia, não estou falando pro monge, ou então pro grande adepto, ou algum ser, algum mestre mais iluminado, que já consegue trabalhar tudo de uma outra forma, mas para a gente no cotidiano, né? A gente precisa trabalhar todos os chakras com a sua energia específica, né? Então vamos começar com o primeiro chakra lá embaixo, né? Lá perto do cóccix, que seria o nosso bem na base da coluna vertebral, que seria o nosso chakra básico, né? Então esse chakra, que é o tal do raiz, ele tem a ver com a segurança, a conexão com a terra, aquela coisa mais primária, sabe? Aquela coisa mais visceral que a gente tem. Seria esse chakra totalmente básico. E essa energia, ela já começa a ir para a parte do outro chakra, que é o segundo aqui. Eu até coloquei aqui um tópico aqui para eu não esquecer, eu deixei anotado, que seria o chakra sacral. Na verdade, tem vários nomes, cara. Então, por isso que, se você quiser alterar o nome, dependendo da literatura, Charles, fique à vontade, por favor. E esse está mais voltado à parte da criatividade e também da sexualidade, porque a sexualidade, a nossa parte sexual, ela tem a ver com a criação. A diferença é qual é o grau e a vibração dessa criação. Então a gente pode ter uma criação totalmente artística, voltado para alguma coisa, e aí você deixa a energia, né, subir para você depois, né, transmutar ela de uma outra forma, interpretar no caso, ou então você tem essa energia que é a própria energia sexual. Então, um exemplo, se você é uma pessoa que às vezes é muito retraída, ou não usa essa energia sexual, seja para criatividade, seja ela qual for, ou pelo próprio sexo mesmo, então talvez você tenha algum bloqueio nesse chakra. E esse chakra, pensa como uma mangueira. Todas as energias, desde a mais baixa até chegar no nosso chakra aqui, chegar no coronário, é como se fosse um jato de água. E ele precisa, né? Ele precisa fluir. Então, se você tem algum bloqueio em algum chakra específico, você acaba
deixando esse bloqueio, você acaba criando uma espécie de doença ou condição do seu corpo físico. Só que esses autores e também os orientais, eles dizem que as nossas doenças, elas começam aí. E aí você precisa começar a trabalhar aí para as coisas começarem a mudar no seu corpo físico, na sua saúde e na sua vida, né? Então, depois disso, vem um chakra, que é o tal do plexo solar, né? Então a gente tem o chakra aqui, tem o chakra sacral, tem o pessoal que diz que é o esplênico aqui, e aí as literaturas, elas né, são um pouco diferentes, mas o plexo solar, que fica bem aqui, ó, aqui em cima do umbigo, eu tinha muito problema nesse chakra, principalmente na época que eu tava na escola, né? E ele tem a ver com a questão de autoexpressão, autoconfiança, como você lida com as emoções. E, bom, estamos num mundo no qual o racional ele é sempre enfatizado, né? E a gente acaba esquecendo dessa outra educação, que é uma educação, né, mais sensível, mais holística, mais teosófica. Ainda bem que existem ainda escolas e a própria sociedade teosófica agora está mais forte em relação a esse tipo de educação, né? E alguns, né, por exemplo, Steiner com a pedagogia Waldorf, ou então Montessori, que trabalha essa educação nas crianças, né? Infelizmente, isso se tornou algo elitizado, e, né, deveria ser justamente o contrário, porque esse foi o propósito, mas trabalha a criança como um todo. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque na minha época, escola, você já entrava tremendo, né? Então, eu tive muito problema aqui. Quando eu comecei a trabalhar essas questões emocionais, trabalhar o chakra, algumas medicinas alternativas, aí a energia começou a fluir, eu não tinha nada físico, né? E aí as coisas começaram a andar. Eu vou fazer uma pausa aqui no terceiro chakra. Charles, por favor, com os comentários, nosso grande Charles Boeira. Bacana, não, tô gostando aí, tô gostando da sua exploração, né? Tava aqui usando a imaginação, né? Imaginando, então, na sua analogia aí, cada energia fluir. Mas é basicamente isso, né? Então, nós, segundo as tradições orientais, esotéricas, ocultistas, nós temos um grande potencial como seres humanos e todos nós acabamos manifestando esse potencial de maneira limitada, ao menos a maioria de nós. E alguns autores, aí, alguns sábios, deixaram um mapa aí de algumas ferramentas que a gente pode trabalhar para justamente atingir o nosso potencial e aproveitar a vida, né, da melhor maneira possível. Tá bem bacana isso, a sua explanação. Que show. Então, continuando, bom, começamos o chakra básico, depois viemos pro... É que a terminologia, a gente fala que é o esplênico, a gente fala que é o sacral, daqui fala que é o chakra do plexo solar, e aqui tem o chakra do coração ou cardíaco, que é esse chakra teoricamente situado aqui, né? E esse chakra, ele tá voltado ao amor, essa parte das sensações, da compaixão, se você conseguir trabalhar ele bem em relação ao perdão. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe perdoar, uma pessoa que só trabalha com um ódio no coração, essa pessoa provavelmente ela vai ter alguns problemas aqui e com certeza ela vai ter problemas físicos também, né? Em relação ao coração, a quantidade de mágoas que tem. Deixa eu falar, mas o cara, ele fuma bastante e ele bebe muito uísque e é por isso que ele tem problema no coração. Mas será que também todas essas atitudes de raiva, ansiedade, revolta, angústia, desespero, será que tudo isso também não gerou a necessidade de consumir uma outra coisa que automaticamente vai destruir o chakra, que ele vai se fechar mais e automaticamente o cara vai consumir mais? Então, é tudo uma via de mão dupla, né? Então, se você está aí e precisa perdoar alguém, perdoe, porque é você depois que acaba, sabe, se destruindo à toa. Isso é muito importante. Eu ouvi uma coisa um dia, eu não lembro onde, mas... E as coisas acabam sendo replicadas, né? Você não sabe a fonte. Também
faz muita diferença. Mas se você odeia alguém, você acaba trazendo o pior do que aquela pessoa tem para você. E a pessoa está totalmente tranquila e você está carregando isso. Então, o ato de perdoar é uma das coisas mais brilhantes, porque no fundo você não está fazendo bem para outros, está fazendo bem para si mesmo, né? Então, aqui em relação ao chakra do coração. Bom, depois a gente tem o chakra laríngeo, só chama o chakra da garganta, tem uns termos, né, em sânscrito e tal, e aí eu não entendo, né? Sou ocidental, tentando trabalhar um pouco desse conhecimento oriental milenar, e ele está voltado em relação à comunicação, à nossa expressão, o que a gente quer falar, o que a gente precisa falar para o mundo. Muitas vezes, e não só questão de engolir sapo, só que muitas vezes a gente acaba não falando, a gente acaba não expressando o que o nosso espírito quer dizer, o que o nosso espírito precisa dizer para o próximo, né? A gente está tão, às vezes, focado em questões mais primitivas de sobrevivência no dia a dia que a gente não abre espaço para o nosso eu, que está além dos condicionamentos, se expressar. E aqui a coisa começa a afetar. Então, quando fala, você está com problema na comunicação, você está com problema no chakra laríngeo, na garganta, muitas vezes o pessoal acha que é simplesmente, eu não vou mais engolir sapo, eu vou falar o que eu quero. Tudo bem, isso é um pouquinho. Só que a outra coisa é como você se expressa. Então, isso como você mostra para o mundo e se comunica. Está muito mais ligado a isso, esse chakra, do que exatamente aquele, bateu, levou, né? É que às vezes também as coisas hoje em dia elas acabam ficando muito superficiais para você, por exemplo, tentar colocar algo tão profundo. E aqui eu estou sendo totalmente superficial, porque isso é um conhecimento milenar, só que às vezes no Instagram fica mais ainda e a coisa acaba ficando só chakra laríngeo, fala tudo na cara dos outros. Não é assim. É a sua comunicação, é a sua expressão que você quer falar para o mundo e às vezes você não consegue. Então, trabalhando isso, às vezes você cura muitos outros problemas. Aí tem, o outro chakra, né, o pessoal chama tal do Ágila, né, que é o terceiro olho, que todo mundo acha que vai desenvolver esse chakra, vai começar a ver espíritos, talvez sim, mas vai começar a ver duendes, elementais e tal. Mas esse ele está muito mais ligado com a consciência universal, com a sua espiritualidade interior, a sua percepção, né? Não é a visão normal, mas é como você percebe a matéria mais sutil, como você consegue perceber, como você consegue ter intuições, como você consegue canalizar essas coisas mais elevadas e traduzir através de N maneiras. Então esse chakra ele está voltado a esse tipo de percepção do mundo. Quanto mais você desenvolver isso, mais você vai desenvolver esse chakra e mais você vai conseguir ampliar o seu pensamento e a consciência em si. Lembrando que o pensamento é uma só das ferramentas, né? E aí o último chakra, né? Deixa eu ver até um nome aqui, que chama de coronário, o chakra da coroa, né? Esse ele está ligado à consciência universal. É quando você já consegue se unir ao absoluto e se sentir parte dele, parte integrada, né? É o ápice do desenvolvimento humano. Ele é muito difícil, né? Esse chakra de você conseguir abrir ou viver nele, né? Talvez seja a grande meta para você chegar próximo mestre, né? Próximo dos mestres. E é isso que a gente precisa. Isso vai te promover quando você consegue canalizar toda a nossa força dos chakras, né? Abrir essa mangueira, você consegue ter bem-estar físico, emocional, espiritual. Lembrando que também, hoje em dia, muita gente faz algumas práticas com a tal da Kundalini, né? E aí é uma outra coisa, né? Seria um capítulo só para isso, mas é uma energia que, se você despertar, né? É a serpente, né? Se você despertar ela através de práticas, respiração, ou coisas que diversos yogis eles demoraram anos para começar a entender isso e precisa de um conhecimento prévio
não só um conhecimento prévio para despertar, mas, sabe, você precisa se lapidar para despertar essa energia. Muita gente acaba fazendo isso e é muito perigoso, porque essa Kundalini ela pode ir tanto para cima como para baixo, né? Então, tem outros centros de energias mais baixos que o chakra base, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Na verdade, Charles? Com certeza, com certeza. Bacana. De fato, como você disse, né, esse é um tema muito grande, e o nosso tempo, infelizmente, é limitado, né? Mas é importante, o nosso papel aqui é trazer algumas informações e também despertar a curiosidade para que as pessoas pesquisem. Então, fica a dica aí do livro, né? Para a pessoa compreender melhor esses temas. Essa questão dos chakras, né? Quando você é uma pessoa um pouco mais sensível, muitas vezes você sente diretamente essa ação. Eu sei que o Léo com certeza sente isso. Por exemplo, eu sou professor, né? Então eu uso muito minha voz e também sou conferencista. E quando eu tenho alguma atividade mais importante, assim, algum assunto importante que eu vou falar, eu sinto 2 dias antes, né? O chakra da comunicação já começa a ficar muito ativo, né? Eu digo sinto uma queimadura, né? Às vezes a pessoa sente alguns sintomas e às vezes a pessoa acha que é físico, né? E pode ser extrafísico também. Aí você, né, toma água e não passa, né? Toma remédio e não passa, mas às vezes pode ser uma outra coisa que está em atividade ali devido justamente às situações que você vai vivenciar, né? Daqui a pouco vai participar de algum encontro que tenha um cunho religioso, espiritual. Também os chakras começam a ficar todos agitados ali, né? E assim por diante, né? Você citou acupuntura, enfim. Às vezes tem várias práticas, né? Você tem a yoga, você tem a meditação, né? Então, fora dos pranayamas, né? Você tem várias práticas aí que tem essa função de ativar, realinhar, justamente para manutenção da nossa saúde física, astral, espiritual, mantendo aí o nosso duplo etérico bonitinho, né? Que ele consiga fazer a função dele. Exato, lembrando aqui que yoga também, gente, yoga não é a yoga ocidental contemporânea, que é todo mundo super bonito, com corpos cheios de bronze, fazendo poses maravilhosas. A yoga era uma filosofia de vida que profunda, nível absurdo, assim. Também tem toda a parte, né, e tem vários tipos de yoga, até a Hatha Yoga, que ela é mais física, mas a yoga é uma outra coisa, né? Só esse parênteses aqui, porque hoje em dia eu vou falar um tempo atrás de yoga, eu faço yoga, olha, eu já consigo fazer isso. Falei, legal. Ficou muito associado à ginástica, né? Exato. Que claro, obviamente, é uma parte da yoga, mas é uma parte, né? Não é o todo. Esse nosso diálogo, por exemplo, é uma prática de yoga, né? Gnana Yoga, Yoga da Sabedoria. Tá, a leitura de um livro teosófico também é uma prática de yoga. Léo, infelizmente, nosso tempo é limitado. A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço, gente. É sempre um aprendizado e uma alegria estar contigo, podendo transmitir, ainda que pouco, diante das pessoas da sociedade teosófica que sabem muito. Mas assim, vamos todos partilhando conhecimento. Com certeza, a gente vai aprendendo junto, né? Nessa troca aí de ideias, experiências, e com isso todos ganhamos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Léo Liberti sobre o livro O Duplo Etérico, de autoria do Arthur Paulo, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.